Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação do mercado do café, conversando com o sócio-diretor da Paine Agronegócios, Vicente Zotti. Tudo bem, Vicente? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, por aqui, tudo ótimo. Vicente, passamos aí, né, vamos dizer assim, a pressão, a preocupação, pelo menos por enquanto, né, porque com Donald Trump também a gente não pode botar muita fé, mas do tarifaço, né? E os preços então voltaram aí a alcançar altas. Voltamos aos fundamentos, o que tem acontecido com esse mercado do café? Olha, Fala, o que eu mais entendo que está acontecendo realmente é esse ponto que você tocou, é um posicionamento dos especuladores, tanto na parte de saída quanto na parte de remontagem de posição, com base nessa volatilidade que a gente está vendo, né? Existe um item, né, um índice, na verdade, que ele mede o risco de mercado, chamado VIX, ele chegou a bater 60 pontos, fato esse, patamar esse, que a gente só registra é realmente em movimentos de grande risco, grande volatilidade, cenários realmente de risco sistêmico, né? Isso demonstra que todo mundo que estava comprado e convicto nos fundamentos sobre o café, em algum ponto, teve que fechar um pouco as suas posições, diminuir o seu risco, até mesmo para aumentar a liquidez das carteiras que estavam compradas, isso no fato do especulador. Outro ponto também que a gente vê através dos dados do CFTC, que é um relatório COT, né, do CFTC, que é como se fosse o órgão regulamentador ali, a nossa CVM, vamos colocar assim, dos Estados Unidos. Então, eles colocaram ali um relatório semanal de fechamento de posições especulativas de 11 mil contratos comprados, né? Então, no net, diminuiu-se 11 mil contratos. Bem, esse fechamento de risco, ele ainda não considera algumas posições, porque esse dado ele vai até o dia 8 de abril, então a gente acredita que ainda pode ter algum resquício ali de fechamento de posição, mas depois que foram prorrogadas as tarifas por 90 dias, aquela vantagem, em teoria, que o Brasil tinha sobre o Vietnã, né, já que nós somos tarifados em 10%, o Vietnã em 46%, ela se esvaiu, porque aí com a prorrogação das tarifas, todo mundo ficou na tarifa mínima de reciprocidade de 10%. E aí você teve uma forte retomada dos movimentos de alta do Conilon, né, no contrato de Londres, o Robusta, aonde você teve de novo um fechamento, né, daquela distância entre o Arábica e o Conilon, porém ainda muito melhor do que a gente já viu desde 2024. Né? Então nós estamos num patamar onde a demanda por Conilon para a indústria interna já começa a ser ativada, né? Já é mais vantajoso para a indústria ter um blend, né, uma mistura mais para o lado do Robusta do que para o lado do Arábica. Então, com esse contexto todo, você vê o risco sendo, de certa forma, com essa prorrogação de 90 dias diminuído, os especuladores que fecharam suas posições, recomprando provavelmente parte dessas posições, vamos ver como é que o relatório da próxima sexta-feira vai reagir. E o outro fator também que está balizando as cotações aí que a gente tem que acompanhar é a questão, principalmente do caso do Conilon, da entrada de safra. Então a gente já vê preços em Vitória caindo bastante, então um preço FOB, né, que a gente chegou a ter Vitória rodando em fevereiro próximo a R$ 2.100, trabalhando mais próximo a 1.650, então uma queda muito relevante. E essa queda não é somente devido ao cenário de queda que aconteceram nos futuros, né? A gente também teve uma situação de abertura dos diferenciais devido a essa entrada de safra, no caso do Espírito Santo. E a gente acredita que essa distância entre a Arábica e o Conilon vai se manter, mas a gente acredita ainda que os fundamentos à frente, né, pensando mais ao segundo semestre, eles devem demonstrar que a oferta ela é restrita e, por enquanto, não tem nenhum dado que realmente corrobore com uma quebra muito grande da demanda. Então, os fundamentos são sólidos, mas a gente não pode ignorar que o café tem, pelo lado da sazonalidade, a oferta, certo? Então, ela vai acontecer. Então, a pressão pela entrada da safra pode, sim, acometer também o Arábica, assim como bateu no caso do Conilon. Então, os fundamentos seguem resilientes, porém, a gente tem a entrada da safra sendo um peso muito relevante e provavelmente a gente deve ver agora nos meses de maio e junho uma pressão sazonal acontecendo. Mas reforço, se a demanda não enfraquecer, se o preço alto não tiver destruído a demanda, a gente vai ter preços melhores depois no segundo semestre.
Com relação de fato ao Conilon, né? A gente já sabe, aí já tem acompanhado que vai vir talvez uma safra, né, um pouco melhor de fato do que o Arábica para essa temporada de 2025. Mas em contrapartida a gente sabe que o Vietnã também está vindo aí com a safra dele, né? E também tá tendo essa competitividade. Podemos dizer que pelos dados da exportação a gente sabe que o Conilon do Vietnã está muito mais competitivo do que o Conilon brasileiro. Como que você encara essa mudança com a entrada da nossa safra, que talvez vá suprir aí um pouco mais essa quebra do Arábica, né, podemos assim dizer? Como que você encara, então, a gente entrar no mercado novamente sendo competitivo, podemos assim dizer? A gente vai voltar para um patamar mais competitivo? Essa pergunta sua, Rafael, é muito boa porque dá a oportunidade da gente esclarecer alguns pontos, né? O pessoal acha que, nossa, comparado março contra março, né? Então, março de 24 com março de 25, uma queda de 89% sobre a exportação de Conilon é porque destruiu a demanda, acabou, agora o Brasil é completamente fora de cogitação nas exportações, e não é bem por aí. O Brasil, em março, não tinha competitividade de preço, a oferta do Vietnã, né, a colheita, ela se encerra em janeiro, e agora no Vietnã nós estamos na entre-safra, mas tem café disponível. Os diferenciais no Vietnã chegaram a trabalhar em território negativo, por volta de $80 a tonelada, agora já estão a 120 positivos, né, então 120 acima de Londres, o que demonstra que não falta café, mas também não tem uma explosão de demanda para poder puxar esses diferenciais num patamar muito mais alto. Então, com a entrada de café do Brasil, do Conilon, nós vamos ter que baixar o nosso preço para competir com esse cenário do Vietnã. É uma questão de logística, né? Então, se você pega o CFR, né, o custo do café posto, por exemplo, na Europa, o Vietnã, nesse momento, ainda é a origem mais barata. Com o café trabalhando, no caso do Conilon, saindo de Vitória, preço posto dentro do navio por volta de 1.680, a gente já começa a ter um preço muito competitivo. Então, é provável que a partir de junho, nesse nível de preço, a gente já tenha a demanda de novo atraída para cá. Então, a gente vai ver, primeiro em maio, os dados de certificação, depois em junho, a aceleração das exportações, porque aí, nesse nível de preço, nós somos competitivos. O problema é que tem café no Vietnã, e aí nós vamos entrar com a safra daqui. Se o Vietnã quiser manter a demanda que tem, a exportação que está acontecendo, ele também vai querer baixar um pouco o preço. E aí nós vamos ter uma guerra, né, uma competitividade, vamos colocar assim, entre duas origens importantes, que é o Vietnã num período de entre-safra e Brasil num período de safra, né? E Período com, de colheita, de maior oferta. Então é capaz que a gente, sim, tenha competitividade, mas vai ter que ficar trabalhando nesse preço abaixo do Vietnã para atrair essa demanda, já que a nossa oferta nesse momento é muito maior do que a oferta de lá. E com relação de fato aos estoques, né? A gente sabe aí que utilizamos, né? Estamos com os estoques praticamente zerados, né? Para atingir esses recordes de exportações no ano passado, utilizamos muito do que estava, né, nos estoques, atender às exportações e a demanda que permanece, né, resiliente, como a gente comentou já aqui. Como que fica esse cenário, talvez com a entrada de uma safra um pouco menor, né, do que o esperado, ou talvez podemos também nos surpreender, né, mas pensando nessa perspectiva que não vamos diminuir a demanda e também não vamos reduzir as exportações, como fica esse cenário? A gente tem dentro da oferta total a composição dos estoques iniciais, se for um país importador, a importação de café, se for um país produtor, a produção, e aí você vem deduzindo a demanda, né, que são as exportações mais o consumo interno. Então, no cenário do Brasil hoje, os estoques eles estão literalmente zerados para o caso do Conilon e os estoques de Araca muito apertados. Se a gente considerar uma exportação de 40 milhões de sacas, o número da Pine hoje é 39,5, né? E o nosso volume de produção, nós temos aí praticamente 38 milhões de sacas de Arábica, 24 de Conilon, então esses são os números da Pine, aonde a gente tem um balanço mantendo 20 milhões e 900 de consumo, 39 de exportação, 39,5, os estoques serão os menores da série histórica. Então a gente vai bater o recorde de estoque apertado do que foi o ano fechamento 31 de 12 de 24. Então, por isso que eu falo que os fundamentos estão resilientes. Até porque, nesse contexto, o ano passado nós fechamos com 50 milhões de sacas, segundo dados da Secafé, de exportações,
e a gente está na expectativa de 39,5. Então, já teria uma diminuição da demanda. Se de repente a gente tiver, devido ao cenário do UDR, que é a lei de desmatamento europeu, o comprador europeu, de novo, vindo forte nas compras para tentar formar estoque, aí vai dar estoque negativo. Não existe estoque negativo. Então, o preço teria que subir muito mais para poder destruir essa demanda e regular essa questão da oferta e do consumo. Então, nesse contexto que é o ponto que a gente está trazendo. A pressão sazonal de entrada de safra faz parte, ela é normal, todo ano vai existir. Em anos de fundamentos mais resilientes, vai ser uma queda menor. Em anos de superávit, né, muito mais oferta do que demanda, a pressão da sazonalidade vai ser maior. Mas nesse momento o que a gente vê é essa perspectiva, falando, olha, se de novo nós tivermos uma demanda muito resiliente, essa questão dos estoques que você citou, os estoques da European Coffee Federation, né, ECF, mostram que tem um aperto do nível de estoque muito relevante. O que a gente tem nesse cenário do ECF? As exportações recordes acontecendo em 2024 e, mais uma vez, em fevereiro, marcando um fundo sazonal dos estoques. São, sim, estoques maiores em fevereiro de 25 do que fevereiro de 24, mas com uma diferença muito pequena. Então, não dá para o europeu comprar menos café e usar o estoque, porque o estoque está muito baixo. Não dá para a indústria local, a indústria doméstica brasileira, não comprar café e usar o seu estoque, porque não tem o estoque é muito baixo. Então, nós estamos com estoque baixo nas origens produtoras e nos países consumidores. Então, realmente é um balanço delicado. Mais uma vez, reforço, nada impede da pressão da entrada da safra diminuir o preço pela sazonalidade da oferta. Isso é um processo normal. Mas, de forma construtiva, se a demanda não sentir, segundo semestre o preço tende a ser maior do que essa pressão sazonal dos meses de junho e julho. E, Vicente, sabemos também que esse veranico, né, que tivemos aí no início do ano, já trouxe também uma preocupação, obviamente, para essa safra, né, de talvez aumentar um pouco o percentual de quebra, né, do que já temos por conta da granação dos grãos, mas também já traz uma preocupação com a safra de 2026. Como que o mercado está já olhando para esse cenário também? Ele já está precificando ou talvez colocando no meio dos seus fundamentos essa visão lá para frente? Eu acredito que para 26 não. Eu acho que 26 ainda é um cenário muito incerto. Então, nesse momento, né, nós estamos na fase de formação das gemas florais. Então, nesse sentido, calcular o impacto sobre as gemas é muito difícil. Com certeza, o veranico prejudicou essa fase dessa formação, né? Então, você teve um estresse na planta, você teve déficit hídrico num período do ano que não é comum acontecer. Nós temos, nesse momento, o nível de estresse medido das áreas de café através de imagem via satélite e de um índice que é formado dessas imagens chamado NDVI. Então, o NDVI aponta um nível de estresse nas áreas de café muito alto, né? Então, nós estamos realmente num cenário, se você colocar como foi o ano passado e como está esse ano, nesse momento esse ano está pior do que o ano de 2024. Então, será que a gente vai ter de novo um prolongamento do período de estiagem e só vai chover de novo lá no final de setembro? Se for esse o contexto, o armazenamento de solo está muito baixo e a gente vai ter um impacto muito grande na hora da florada. Então, aí, lembra, se a gente puder só recordar um minuto sobre como foi 2024, nós chegamos na fase de florada que foi linda, maravilhosa. Mas por que foi linda, maravilhosa? Não tinha folha, né, para tampar as flores, né? Então ficou aquela coisa branca, super linda, mas com um pegamento muito baixo. Então, será que a gente vai ter um 2026 da mesma forma? Eu não sei e eu acredito que o mercado também não saiba e por isso não coloca no preço. Agora, sobre esse contexto do veranico de fevereiro e março ter impactado a produtividade, o rendimento, eu acredito que nesse ponto o mercado ainda não colocou no preço isso, porque é difícil também de se calcular o quanto que vai ter de mudança de qualidade de café. Porque, a princípio, né, o que pode acontecer é que a gente teria mais grãos de peneira maior, uma formação muito boa para a qualidade de café, para a bebida também, e o que nesse momento acaba acontecendo é que vai descer a qualidade do café e aquele grão que poderia ter as duas metades, né, muito bem formadas, talvez tenha um lado só. Talvez tenha alguns grãos, 5%, 8%, que teve problema nas duas bandas, né? Então, é difícil de calcular isso nesse momento. Então, eu acho que o mercado não tem como colocar no preço esses dois pontos.
o problema da formação da gema floral e o problema do rendimento que pode acontecer, porque ninguém sabe qual que é o percentual. Só para dar um exemplo, tá? A gente tem fazendas que a gente atende na consultoria, que o que foi feito? Catou um pouco de café da copada, né, do topo do café, e foram medidos ali, cortados os grãos e calculados, né, ó, quanto que a gente tem de problema. Também foi feito o processo de tirar esses grãos e ver o quanto que tem de boia, o quanto tem de cereja, o quanto tem de verde, e aquilo que boia, cortar para ver qual que é o tamanho do problema. Então, a gente tem casos onde deu 5% de problemas nos boia, a gente tem casos que deu 8%. Se você colocar na série histórica, isso não é relevante, isso é o processo normal, é o que normalmente acontece. Então, é o que eu falei, é muito difícil colocar no preço isso hoje no mercado, porque o nível de clareza, de certeza sobre qual é o tamanho do impacto é muito baixo. E para 2026, então, nem se fala. Então, eu entendo dessa forma, que o mercado ainda não colocou no preço esses dois pontos. E com relação, de fato, à movimentação no mercado físico, né? Quais são as suas orientações para o produtor com relação à entrada da safra, né? Futuras negociações nesse mercado também que vem coberto de incertezas, mas de certa forma apresentando um bom preço aí, né? Então, como que é a sua orientação aí para esse produtor, principalmente focando que a gente está chegando aí numa novas oportunidades, né? De Isso mesmo. negócios? Olha, Rafael, a gente está fazendo duas separações, né? Primeiro, a gente já está trabalhando com o produtor, referente à safra 25-26, com várias sugestões, e em teoria nós chegamos agora com os produtores que a gente conversa, né? Para essa entrada de safra sem necessidade de venda para cobertura, tanto de fluxo de caixa, quanto referente ao custo direto, quanto aos manejos de colheita. Então, para quem precisa ainda vender café, eu acho que tem que fechar essa necessidade de fluxo de caixa. Não dá para a gente continuar com essa exposição, porque se chegar na entrada da safra e você ainda tiver que vender café, se o preço começar a cair, você tem que vender mais quantidade de café para pagar a mesma despesa. Então, esse é um ponto referente à safra 25-26. Agora, se você não pode vender café 25-26 porque você já está muito comprometido, aí não tem o que fazer. Aí nós temos que concentrar os nossos esforços para referente à safra 26-27, que é a safra do ano que vem. Para a safra do ano que vem, tem que tomar muito cuidado com os negócios que estão sendo propostos para o produtor referente a relações de troca, né, para barter. Por quê? Eu vou explicar. Quando você precifica o café de 2026, você tem que colocar o dólar futuro, o prêmio futuro, que no caso do café são os diferenciais, o contrato futuro daquele vencimento. E quando você coloca ali, o preço do café para 26 tinha que ser maior do que está precificando nos barters. Só que quando você pega o custo do café, perdão, o custo do insumo que você está comprando, vou colocar, por exemplo, aqui o KCL, tá? Você pega o custo do KCL, divide pelo preço que ele está te ofertando o café, dá uma relação de troca muito boa. Melhor do que o ano passado, melhor do que 2023, melhor do que 2021. Então o produtor fala, pô, a troca está ótima, eu estou entregando menos café para comprar o mesmo insumo. Porém, se ele fizer a conta separada, compro no financeiro o fertilizante e eu travo meu café depois, ou eu travo meu café através de opções de baixa, que é a nossa sugestão na maioria dos casos, né? Para te dar a simetria de participar da alta caso ela aconteça, né? Aí ele fala que, pô, não está tão vantajoso assim fazer o barter. Obviamente que tem produtos que têm condições de se fazer e tem produtos que a distância é maior. Então, não é uma regra de bolo, não é para todo mundo. Mas a nossa sugestão para 26, 27 façam as contas separadamente. Comprar o insumo à vista, comprar um insumo no prazo, pensando em 30 do 8 de 26, por exemplo, vender o café no barter, vender o café para outro ou fazer uma posição em bolsa. Com base em todas essas variáveis, você consegue escolher qual é a melhor possibilidade. Agora, eu reforço um ponto. Se você ainda tem café 25, 26 para vender e a taxa de juros para comprar os insumos no prazo está tão elevada, por que você vai segurar café de 25, 26 para poder pagar no prazo esse insumo? Você acha que o café vai subir mais do que esses juros que você vai pagar? Pensando em 30 do 8 de 26, tem insumos que estão chegando a 30% de juros entre comprar à vista e comprar no prazo. Então, assim, pode ser que o café suba mais do que 30%? Até pode, mas você tem que colocar nessa conta o custo de oportunidade, considerar uma quebra técnica, mais um custo de armazenamento, para daí sim você ver se compensa.
não é a nossa sugestão. A nossa sugestão é, se você tem café disponível para vender, ou se você tem caixa, comprar os insumos à vista, aonde o juros estiver muito caro no longo prazo, e de repente não vender o café de 26 agora, mas comprar opções de baixa para poder participar de uma eventual alta. Então, acho que nesse contexto eu consigo cobrir com esses pontos que eu comentei agora no final, qual é a nossa sugestão para 25, 26 e para 26 e 27. E Vicente, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, se nada mudar com relação ao Trump, devemos seguir tendo um mercado aí com esses fundamentos resilientes e preços altos. Como que você vê, então, essa mudança de cenário aí, essa mudança de preço nos próximos dias? Se não tivermos nenhuma intervenção, né? Nenhum problema aí. Essa é a mais difícil, porque a incerteza realmente está muito alta, né? Se a gente tiver, por exemplo, a permanência das questões envolvendo China e Estados Unidos, praticamente com as tarifas atuais, anulando a possibilidade de comércio bilateral, nós vamos jogar o mundo numa recessão. E o mundo numa atividade econômica mais fraca, apesar do café ter uma certa resiliência, né, a demanda não ser tão elástica assim, nós temos ainda assim uma possibilidade de redução da demanda. E aí o balanço, né, de oferta, demanda e estoques, ela vai mudar para o café. Não só para o café, como outras commodities também. Então, até para exemplificar isso que eu estou falando, veja o seguinte, o movimento que aconteceu na semana passada, o movimento de queda, não foi somente do café. Se você colocar o cobre, que está muito ligado à atividade econômica, despencou, saiu de 5.100 para 4.200 dólares a tonelada. Se você colocar o petróleo, né? Pô, saiu de 70 dólares, chegou a bater abaixo de 60, 59 dólares um barril. Então, não foi um movimento exclusivo do café. Então, quando o movimento é macroeconômico, quando o cenário tem a ver com a política econômica total, global, o café não vai ficar isolado do mundo. Então, esse ponto que você citou ainda pode trazer muita volatilidade. Pode ser que o preço do café caia com fundamentos resilientes. É só os especuladores falarem, olha, nesse nível de incerteza, eu não quero mais, vou diminuir minhas posições, e o café, contrato futuro, vai cair com fundamentos fortes. Então, por isso que eu falo, 25, 26, tem sentido você ficar muito próximo da entrada da safra, com esse nível de volatilidade, com o seu fluxo de caixa descoberto? Na nossa opinião, não faz sentido. Faz sentido você ficar também descoberto sobre 26 e 27, sem comprar opção de baixa, sem fazer venda de contrato futuro com alguma gestão de risco, sem fazer a venda do próprio café, de repente, você vai escolher fazer essa opção. Também a gente não vê que é o ideal. O ideal, por enquanto, é ir diminuindo o risco da volatilidade. Se a gente tiver, aí voltando à sua pergunta, tudo voltando à normalidade, né? Que é os Estados Unidos voltando a ter um relacionamento comercial com a China. Daqui 90 dias vamos descobrir, na verdade não são mais 90, né? São menos dias, mas daqui 85 dias nós vamos descobrir como que vão ser as tarifas recíprocas dos Estados Unidos. E se tudo se acalmar e a gente não entrar num processo de estagflação ou recessão, aí sim, os fundamentos vão gritar e o preço do café vai ter que subir por todos esses pontos que a gente comentou até aqui. Mas, mais uma vez, a pressão da entrada da safra pode existir e eu não acredito que o preço ele tenha a capacidade, nesse momento, de ter acabado com a demanda. Eu ainda acho que a demanda tem uma certa resiliência. Conversando com clientes nossos que são torrefações, janeiro e fevereiro está girando em torno de 15% a queda da venda. Então, a gente ainda não acha que o preço chegou no seu momento máximo, caso a demanda internacional continue resiliente. Então, é isso. Eu acho que, resumindo a ópera, se alguém tiver a bola de cristal para saber como que vai estar a demanda para o final do ano de 2025, com tantas variáveis assim em aberto, ele vai saber para onde o preço do café vai. Eu prefiro fazer a gestão de risco nesse momento e ficar exposto a um cenário que eu acredito para 2026. Eu acho que, resumindo a ópera, é isso que a gente está vendo aqui na Pine. Maravilha, Vicente. Bom, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente, trazendo informações aí desse mercado que quase nem tem assunto, que nem traz, nem traz problemas pra gente, né, Vicente? Mas agradeço mesmo e até a próxima. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Obrigada, Vicente.
Bom, é isso. Temos então mais um dia aí que o mercado, né, nas bolsas internacionais fechou com alta aí, né, apresentando aí um percentual até de mais de 2% de alta, tanto em Nova York como em Londres. E a gente segue acompanhando então aí o desenrolar, né, até a entrada da safra, como o Vicente mesmo falou, para a gente entender como que vai ficar esse cenário. Agradeço a sua atenção até aqui e vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.